Alô, você que está aí de casa, sintonizado na IPMcast. Hoje estamos aqui para poder falar de um assunto muito pertinente e, obviamente, eu estou aqui acompanhado de pessoas que são para lá de especiais. Sara? E aí, Jefferson, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre missões, os desafios, as oportunidades do campo missionário. E a gente está aqui com o reverendo Ricardo e com a Vanessa. Bem-vindos, obrigada, viu, gente? Olá, Agradeço gente. muito o convite. Obrigado pela acolhida. Que bênção estar aqui com vocês. Então, vamos começar. Eu vou pedir para vocês se apresentarem e já falarem aí essa identidade agora, né, de serem missionários. Vocês sempre sonharam em ser missionários? Já imaginavam isso quando criança, adolescentes? Como é que vocês são missionários hoje? Deixa a Vanessa começar. Bem, eu nunca pensei em ser missionária. Na verdade, eu posso dizer que o meu sonho foi totalmente diferente do que eu vivo hoje em dia, né? Mas quando o Senhor faz a obra dele, ele vai fazendo por completo. Então, começou assim, aquela ideia de mudança quando ele ainda era seminarista, mas a gente até então pensava em sair só do Rio, não assim para um lugar tão longe. E aí depois quando ele veio falar sobre a PMT, eu ainda fiquei meio assim, mas tipo, sempre orando assim, Senhor, se for da sua vontade, você vai falar no meu coração também. Porque eu tenho um querido esposo muito assim, animado em tudo que ele faz, sabe? Ele vai mesmo se entrega mesmo de coração, abraça. Não que eu não faça isso, mas ele é bem mais empolgadão, né, que eu. Então eu sempre fui mais assim, tranquilo, falei assim, você vai falar também ao meu coração. E o Senhor foi trabalhando durante esse tempo, e eu falo que hoje em dia é um grande privilégio, né? E eu agradeço a Deus e peço que Ele esteja cada dia me capacitando, que eu possa realmente ser instrumento que Ele possa me usar da forma que Ele quer lá em Angola. Muito bom. Amém. Eu nunca tive sonho de ser missionário. Na verdade, eu nem imaginava que um dia ia ser crente. Uau! Que reviravolta! Sim. Porque eu já tive uma outra vida, né? Já não nasci num berço evangélico. Pelo contrário, tive uma trajetória numa outra religião, de matriz africana. E já sendo alcançado pelo evangelho ali com os meus 17 para os 18 anos, e na Igreja Presbiteriana do Brasil, e ali recebendo os primeiros passos, sendo orientado, inicialmente comecei a me envolver com o ensino da escola bíblica dominical. E eu acreditava que eu precisava ir para o seminário para me tornar um professor da escola bíblica. Então, a trajetória ela começa assim. Claro que o Senhor ele foi trabalhando no meu coração e eu percebi que eu não precisava ir para o seminário para me tornar um professor, mas depois eu percebi que Deus realmente estava me conduzindo ao seminário e acabei chegando ao seminário. No seminário, Deus ele me deu a oportunidade de participar de um projeto chamado Despertando Vocações. Eu era seminarista aqui nessa igreja e esse era um projeto da IPB, junto ao Plano Missionário Cooperativo, que pegava todos os seminaristas do Brasil e enviava para alguns cantões onde nós não temos uma expressividade, né? Por exemplo, Rio Grande do Sul, que na ocasião, quando eu cheguei em 2012, de 496, 97 municípios, nós tínhamos apenas 12 igrejas presbiterianas. Nossa. Então a ideia era enviar seminaristas, uma vez que nós não tínhamos um seminário no sul do país, para que esses seminaristas do Brasil pudessem olhar a realidade ali e a necessidade e ali serem despertados na sua vocação em atuar naquele lugar. Então, o meu chamado missionário começou assim. E eu voltei para a igreja pilhado, né? Desejoso em trabalhar naquele lugar. Mas eu tinha um bom tutor, né? Reverendo Luiz Henrique Ribeiro Galdiano, vosso pastor que vocês conhecem bem. E ele me trouxe uma orientação pastoral muito abençoadora, dizendo para mim que, é claro, necessidade ela sempre vai existir, mas além da necessidade nós precisamos ter a vocação para estar naquele lugar. E o convite surgiu após eu sair do seminário. Antes até de sair, a primeira oportunidade de campo foi o Rio Grande do Sul. Mas eu entendi que não era o momento. Essa oportunidade E veio por um convite? veio por um convite do Sínodo do Rio Grande do Sul. E eu entendia que eu precisava, primeiro, caminhar numa igreja, e caminhei aqui os meus primeiros anos, e tinha esse desejo, eu tinha esse anseio como pastor auxiliar, aprendendo com um pastor mais experiente. Depois, se Deus assim permitisse, indo para uma igreja,
né, voo solo, como a gente brinca, e ali também adquirindo uma experiência para depois ir para o campo. Então, esse era o meu vislumbre de um trabalho missionário. Eu não me via ainda como missionário, mas eu já fazia um vislumbre por causa do projeto Despertando Vocações, lá no seminário, de, em algum momento da minha caminhada pastoral, atender um campo missionário, um campo que precisava, como o Rio Grande do Sul, como o Nordeste, como o Norte do país, mas agora um missionário transcultural, atravessar o Oceano Atlântico, continente africano, Sudoeste Asiático, Oriente Médio, isso nunca havia passado pela minha cabeça, nem pela cabeça da Vanessa. E quando foi que esse desejo ele despertou em você, né, em ir para fora do país dessa maneira? De maneira muito curiosa, quando nós completamos 10 anos de casamento, em 2017, eu estava fazendo um planejamento, né, na surdina, às escondidas. Eu falei para ela, meu amor, nós vamos viajar para a Europa. E ela Não disse, acreditei. Olha ela só. falou para mim assim, você é um sonhador. E eu respondi, sonhadores são aqueles que ficam dormindo. Eu sou um executor, Olha só. porque eu já estou há algum tempo planejando. Mas nesse planejamento de economias, né, de ir guardando, né, uns trocadinhos, eu já conversava com alguns irmãos e eu conversava com um missionário da PMT, né, reverendo Carlos Delpino, um irmão e amigo muito querido, foi meu professor lá no CFM. Ele era o líder de área, né, antigamente chamávamos de coordenador de área. Ele era o líder de área na Europa. E eu tive o seguinte plano. Liguei para ele, entrei em contato com ele dizendo o seguinte, olha, vou completar 10 anos de casamento e eu gostaria de ir na Europa. E eu montei um roteiro passando pela Espanha, pela França, pela Itália, e o planejamento era ficar na Casa dos Missionários. Olha Eu ia só. usar a Casa dos Missionários como hotel de trânsito. Ai, meu Deus. Meus irmãos, a gente tem esses pensamentos pecaminosos, né? Não aconteceu dessa forma, mas a amizade com o reverendo Carlos Delpino ficou. E tivemos muitas conversas e encontros, ele vindo de Madrid, ele trabalha em Madrid, faz um trabalho lindo lá, um abraço para o reverendo Carlos Delpino, também sua esposa. E nessas conversas ele apresentou a demanda da PMT, que é uma demanda muito grande. A PMT não é uma autarquia missionária que planta igrejas presbiterianas pelo mundo. Fazemos também isso, mas é uma igreja, é uma autarquia que recebe pedidos de todo mundo, né? Porque igrejas presbiterianas e outras igrejas reformadas, ela olha para a nossa igreja, uma igreja idônea, uma igreja séria, uma igreja comprometida com a palavra, e ela pede ajuda à nossa igreja. Que ajuda? Pastores para plantar igrejas, pastores para atuarem na área da formação teológica, pastores, irmãos e irmãs para atuarem no discipulado. E para os irmãos terem uma ideia, a demanda é tão grande pelo mundo que se eu pegar todos os seminaristas que se formaram em todos os nossos seminários no último ano, eu não consigo suprir a demanda que hoje nós temos na APMT. E Em eu não, números, não se consegue cobrir não isso. consegue. Se eu pegar todos os seminaristas, vou pegar mais ou menos aí em torno de 300 seminaristas, se todos levantassem a mão dizendo, olha, queremos servir na PMT, indo para os campos transculturais fora do país. Não atende o número de pedidos que nós recebemos Meu todos Deus. os anos. Então eu fiquei vislumbrado com essa realidade. E eu pensei, bem, eu vou me inscrever então nessa agência, e eu sei que é um processo longo, talvez 5, 6, 10 anos de preparação, e se for a vontade do Senhor, ele há de nos enviar para o campo. Então, inicialmente foi dessa maneira, através de uma conversa com o reverendo Carlos Delpino, através de um desejo de, em algum momento da nossa vida, não era para agora, eu estava eleito na minha igreja, estou eleito até dezembro, agora que teve eleição pastoral em Vila Norma, mas a ideia era, em algum momento, ir, né? E eu imaginava isso, imaginava mesmo, daqui a 5, 6, 10 anos à frente. Eu imaginava que eu iria para o campo talvez aí em 2030, 2032, porque a preparação na PMT é uma preparação longa, demanda tempo, demanda recursos financeiros, o candidato ele também investe recursos, uma família como a nossa, investe em torno de R$ 40.000 na preparação missionária. Então, você precisa ser liberado no seu trabalho. Eu sou ministro em tempo integral, mas eu também sou CLT, também tenho uma empresa. Então, você precisa ter disponibilidade para poder fazer cursos variados, que envolve cursos em São Paulo, em Minas Gerais, um estágio transcultural que normalmente acontece fora do país, por um período de 30 dias. Então,
Não dá para você fazer tudo isso num tempo de 1 a 2 anos, mas de maneira miraculosa concluímos aí toda a preparação em torno de 2 anos e meio. Então, assim, é algo extraordinário e, né, claro, para a glória de Deus. Mas a trajetória foi essa e o que nos levou à PMT, tudo começou com uma conversa com um missionário através de um pedido: posso dormir na casa de missionários? Olha, Não nada dormi em na casa vão. de Até essa missionários. ideia que a Vanessa deve ter pensado, você é louco! Não é? Saiu. Desse jeito. Na Só verdade, ele ainda nem tinha me falado dessa ideia, Ah, não. você nem sabe. não Vou sabia. saber depois. Para aqueles que estão em casa curiosos, nós fomos para a Europa, tá, meus irmãos? É. Só que Acabou ficamos em acontecendo. hotel. Aconteceu, Ah, foi uma bênção a viagem, lua de mel. O sonho foi realizado. que No bênção. entanto, o melhor de tudo foi essa conversa. Então, Deus ele preparou isso, né? Assim, mesmo não passando na casa dos missionários, incomodar eles, usar os missionários como trampolim, que seria exatamente isso, um interesse totalmente pessoal, mas Deus ele usou esse recurso, essa conversa com esse missionário experiente, líder de área, para despertar em nós essa possibilidade de nos inscrevermos nessa agência transcultural que ainda hoje precisa de candidatos para serem enviados aos campos que continuam brancos. Bacana. E você falou também acerca dessa preparação, né? E acho que muita gente ficou curiosa ouvindo isso, né? Você falou sobre cursos, falou também sobre estágio, mas como é essa preparação, como ela ocorre, quais são esses cursos? Quer falar um pouquinho sobre isso, né? Você lembra um pouco disso? Pode falar você. Tá. Que senão eu Ele é fico mais falando bastante aqui. experiente. Então, como tudo começa? Muitas pessoas me perguntam isso, Jefferson. O que a PMT precisa? Ela precisa daquilo que você sabe fazer. O que você sabe fazer? É isso que a PMT precisa. E é claro, a primeira coisa precisa ser cristão, servo do Senhor Jesus Cristo, disponível para servir, para se dedicar à causa do reino. Missionário não é herói, missionário não é corajoso. Missionário é um crente, vocacionado, e aquilo que você faz na igreja local é aquilo que você vai fazer no campo. É a mesma vocação. O que muda é que o Deus que nos vocaciona na igreja local é o mesmo Deus que muda a direção da nossa vocação e nos envia para nós servirmos a Ele em outro lugar. Então, a primeira etapa é se inscrever na PMT. Como acontece essa inscrição? Essa inscrição ela é feita através de um e-mail. Nós enviamos um e-mail para o RH da PMT, desejosos ali para servirmos, né? Voluntariando a PMT. Uma vez que ocorre esse serviço voluntário, a PMT ela responde esse comunicado, né, esse e-mail, e ela pede para que algumas documentações sejam encaminhadas. E também o currículo ministerial. Uma vez que o currículo ministerial é analisado, como acontece aqui fora, é provocada uma entrevista. E nessa entrevista, uma vez que o seu currículo ministerial já foi analisado, a PMT ela vai fazer a junção daquilo que você realiza no seu ministério e aquilo que você faz no seu ministério certamente vai atender um pedido que alguma igreja está fazendo em algum lugar do mundo. Legal. Então nós juntamos isso, o pedido de uma igreja à sua vocação. Então nessa reunião que nós chamamos de primeira reunião, nós vamos direcionar, a diretoria faz isso, existe uma comissão dentro da diretoria que ela vai sugerir o candidato, ou já ali o campo, ou ela vai orientar o candidato, mesmo que não defina o campo, a já fazer os cursos. Quais são os cursos? Primeiro, se for um pastor, o pastor já tem a formação teológica. Se não é um pastor, se for um irmão ou uma irmã, mesmo as mulheres, precisam ter uma formação teológica. Não precisa ser o seminário presbiteriano, pode ser o curso do Andrew Jumper, né? Então lá tem um curso de Novo, Antigo Testamento, né? Tem alguns cursos de São formação cursos de de pós-graduação? pós-graduação do Andrew Jumper que são reconhecidas pela APMT. O segundo curso é o curso do CFM, que é o Centro de Formação Missiológica. Não basta apenas ter a formação teológica, é necessário ter a formação missiológica. São disciplinas específicas onde o missionário ele vai ser o candidato ali, ele vai entender algumas disciplinas, né, como disciplinas totalmente voltadas para o tipo de trabalho que ele vai fazer, que é um trabalho transcultural. Então, ele tem que estudar disciplinas específicas para entender o fenômeno religioso,
para entender a missiologia fundamental, para entender a missão transcultural, para entender a linguística, né, e entender ali todos os troncos linguísticos. Então, tem uma série de disciplinas, antropologia cultural, entre outras, para ele poder chegar no campo e minimamente poder dialogar com aquela cultura que ele vai ser inserido. Não dá para chegar cru. Então, esse curso ele é composto hoje, se não me falha a memória, por 17 módulos. Cada módulo corresponde a uma semana de aula em São Paulo. Hoje o curso é realizado na Igreja Unida de São Paulo. Então, olha o desafio. Imagina um candidato que trabalha no regime de CLT e ele precisa se ausentar do trabalho 17 vezes e cada ausência por uma semana. Sim. É um grande desafio. Mas não é apenas o CFM. Ele também precisa fazer o CTM, que é o Centro de Treinamento Missionário lá em Patrocínio, que é um curso que compreende aproximadamente 21 dias, aulas de 8 da manhã até às 22 horas, de maneira ininterrupta. Além do CFM e o CTM, ele também precisa realizar a semana de orientação, que é uma semana inteira em Campinas, onde o candidato ele é orientado com todas as questões relacionadas a uma questão mais formalizada, né, sobre a sua condição de estrangeiro naquele país, porque ele ainda tem alguns compromissos com o seu país, porque ele é um CPF. Então ele tem a sua contribuição com a Receita Federal, ele tem o recolhimento com o INSS, tem muitos missionários que saem do Brasil e ele fica contribuindo no Brasil e ele entra em outro país e tem que contribuir também no imposto daquele país. Então ele precisa entender, né, como funciona as normas do seu país vigente e principalmente do país da qual ele está entrando. Então, existe uma semana de orientação em que o missionário ele é totalmente orientado quanto a essa questão. Eu vou usar esse termo aqui, talvez não seja o melhor. É aquela reunião administrativa, inclusive também orientado quanto aos riscos da missão, né? O risco, inclusive, eu até tenho falado sobre isso em algumas igrejas, por exemplo, no campo, quando o missionário, por exemplo, se ele vier a óbito, não há o translado do corpo para o Brasil. Então é importante que a família tenha essa orientação e outras orientações que nós passamos para o candidato. E por último, o candidato ele precisa fazer um estágio transcultural, que é como se fosse uma miniatura, ele é submetido. A gente fala muito no Exército, né, o simulado do estresse de combate, né? É aquele momento de total pressão já num ambiente que vai simular exatamente aquilo que ele vai encontrar no campo missionário. E nós temos na PMT um missionário muito querido, um pastor que eu tenho muita estima. Uma das minhas alegrias é poder conversar com os missionários mais antigos, que é o reverendo Leonardo Bessa, aqui do Rio de Janeiro. E ele diz que no campo missionário, tudo aquilo que já vivemos aqui no campo missionário vai se agigantar, né? Vai se avolumar. Então, por exemplo, se você tem os seus traumas aqui, seus medos aqui, esses traumas, esses medos no campo, eles vão se tornar maiores. Então, a gente até brincava quando numa aula ele perguntou o seguinte: como é que está a sua leitura bíblica? E aí eu, né, falei o seguinte: olha, aquele padrão do crente, eu estou lendo a Bíblia uma vez por ano. E aí é aquela questão seguinte: bem, já estou no Evangelho há 26 anos. Tipo aquela questão aí, professor, faz as contas aí. Então, leitura bíblica uma vez por ano, já há 26 anos, faz as contas de quantas vezes eu já li a Bíblia, né? E aí ele olhou para mim e falou o seguinte: olha, leitura bíblica uma vez ao ano é para o aluno da escola bíblica dominical. Nós precisamos ler a Bíblia, no mínimo, 5 vezes por ano. E aí, naquele momento, eu percebi o quanto eu estou aquém, Se recolheu? abaixo da média. E ele dizia sobre isso: olha, resolva todas as pendências, porque o pecado não resolvido aqui vai se tornar. Não é que há pecados pequenos ou grandes, mas os probleminhas daqui no campo se tornam problemas gigantescos. Então, por isso que há necessidade dessa preparação. E alguns até dizem, a gente ouve colegas de ministério, irmãos de igreja, mas para que isso tudo? Para que essa exigência toda? É necessário. E louvamos a Deus por isso. Graças a Deus que a PMT, né, a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, ela tem essa seriedade na preparação missionária, porque a Igreja Presbiteriana do Brasil ela não envia um missionário para fazer piquenique em outro lugar. Claro. Sim. Nós não saímos do Brasil para brincar de fazer missões.
Nós estamos indo em socorro de almas. Nós estamos indo para socorrer outras igrejas que estão batendo na nossa porta pedindo ajuda e aguardando de nós uma resposta urgente. São irmãos e irmãs que estão de joelhos todos os dias pedindo a Deus uma resposta. É claro, a resposta não somos nós, pessoas. Eu, Vanessa, Vitória, nossa filha. Mas a resposta são aqueles que são enviados para essas igrejas. Então nós precisamos entender a seriedade, entender a responsabilidade que tudo isso envolve. Eu sempre digo isso em casa para a Vanessa, nós não estamos brincando de fazer igreja. É algo muito sério. Então, precisamos entender de fato, levar a sério aquilo a qual Deus nos chamou a fazer. Então, Muito importante. por isso, essa preparação ele é bem longa. Isso dá um podcast aí só Só da falar preparação. sobre a preparação É missionária, verdade. porque de fato é algo e é algo até belo quando nós olhamos algumas outras agências, né? Claro, cada uma vai ter o seu jeito, mas a PMT ela faz um trabalho assim com muita excelência na preparação missionária. Glória a Ele Deus. só não entrou num detalhe que, no meu caso, para a esposa, eu não cumpro esses 17. No meu caso, Módulos do os CFM. módulos são. Eu fiz 4, Uhum. porque eu sou a esposa. Se eu fosse a missionária, hoje em dia acho que mudou para 6 Uhum. módulos. Então eu não faço as outras. Não faço também CFM, não preciso ter obrigatoriamente. CTM. O CTM Não preciso obrigatoriamente ter a parte teológica, mas eu tenho que fazer a semana teológica, Semana de orientação. o estágio e esses 4 módulos. Entendeu? Certo. É um pouquinho mais No- curto. Sim, mas você acompanha tudo, né? Acompanha tudo. Inclusive no livro que vocês estão vendo aqui, Chamados para Servir. Posso dar um spoiler do livro, pastor? Por favor. Um pequeno pedacinho. O senhor conta ali sobre, nesse momento todo de preparação, né, os milagres que o Senhor fez. Porque Verdade. vocês ouviram aqui, né? A pessoa tem que se ausentar da sua casa, então isso demanda pedir ao chefe, né? Preciso sair do trabalho, Pois é. porque eu quero ser missionário. E como é que você explica isso para o seu chefe, né? Que você tem que se ausentar do seu trabalho? Uma semana. Exatamente. E às vezes mais 17 dias. vezes. 17 vezes. Como é que você vai custear financeiramente tudo isso? O senhor coloca ali vários milagres que o Senhor fez. Eu queria que o senhor contasse um assim que mais marcou. Inclusive, um capítulo que é o meu preferido desse livro, que é o que ele fala da Vanessa. Posso dar o nome do capítulo? Pode, claro. Que é Nós Vamos Viver de Esmola? Sim, verdade. Irmãos, não julguem, porque com certeza isso passou pela sua cabeça. Sim. Verdade. Eles eram militares, né? Já foram militares, já trabalharam com outras áreas também. Sim, Já, várias já, outras áreas. antes. E agora estão, né, abandonando qualquer tipo de renda que eles têm aqui no Brasil para ir fazer a obra do Senhor. E isso é um pensamento que passa pelas nossas cabeças, né? Então, eu queria que o senhor contasse algum milagre assim que marcou vocês nessa Sim. trajetória. Na própria preparação, né, Deus ele cuidou de cada detalhe, porque quando nós entramos, né, eu, Vanessa, Vitória, nessa preparação missionária, é claro que como qualquer ser humano, nós temos os nossos medos, né, os nossos porquês, né, aquelas respostas que ainda não estão tão claras. Você tem a sua vocação, você tem o seu chamado, que é muito claro, mas você ainda caminha ali em passos não tão firmes, e você ainda tem algumas incertezas. Será que é isso mesmo? Será que talvez não é algo do seu coração? Será? E esse é o ponto que o Senhor se revela, mostrando que realmente é Ele que está conduzindo. E a preparação missionária ela é muito importante por conta disso, porque não é somente no campo. Mas a preparação missionária, ela também revela a vontade de Deus sobre aqueles que estão sendo preparados. E o CFM, nós vislumbramos muito isso. Eu me recordo, por exemplo, no momento em que eu pisei na PMT e fiz o primeiro módulo, eu fui contratado por uma escola secular, onde eu fui contratado no regime CLT, mas uma escola cristã. O senhor deu aula de quê? Nessa escola eu sou professor de educação cristã. Ainda sou professor nessa escola. E quando o diretor conversou comigo, eu conversei com o diretor, falei, olha, claro, eu estou desejoso sim em contribuir, em participar. É uma escola presbiteriana e eu muito feliz em poder contribuir com uma escola que é nossa. E eu falei assim para ele, mas olha, só tem um pequeno detalhe que eu preciso compartilhar. Eu me inscrevi na PMT e eu vou precisar ter algumas ausências.
E aí o diretor ele falou assim: olha, tudo bem, mas conversa, está chegando uma diretora nova, você conversa com ela. E eu muito preocupado, tá bom. Fui conversar com a Só diretora. explicando, que o senhor falou que é uma escola secular, mas presbiteriana. É um Sim, colégio de nível médio, é um fundamental. colégio de ensino fundamental. Fundamental. É do infantil ao fundamental 2, ao Fundi Ah, 2. certo, certo. Vai do infantil ao 9º ano. Uhum. E quando eu cheguei na escola, nessa escola, fui conversar com a diretora, eu contei essa história para ela. Falei, olha, eu sou, né, ministro, agora missionário, né, quer dizer, candidato na minha agência, e eu preciso me ausentar. E ela falou assim, olha, mas como é que é essa ausência? Não, olha, eu preciso fazer um curso. O curso, cada módulo tem uma semana de ausência da escola. Ela, não, tudo bem. Eu, não, mas você não entendeu. Eu preciso me ausentar durante uma semana. Só que não é uma única vez. São 17 vezes. E ela olhou para mim e disse o seguinte: tudo bem. Nossa. Aí quando ela disse isso, eu falei o seguinte: não, mas tem um detalhe. Eu também vou precisar fazer um estágio transcultural na Argentina. 30 dias. E fora das nossas férias, né, ali do ano letivo. E ela disse: tudo bem. Eu também Glória a já Deus. aproveitei o seguinte: eu também vou precisar fazer uma semana de orientação em Campinas. Tudo bem. Eu falei, então você está querendo dizer que eu vou ser contratado com todas essas ressalvas? Ela disse, sim, está contratado. Nossa. Eu não sou esse profissional extraordinário. Então, meus irmãos, é Deus. Além dessa questão, já no início do curso, eu já tive várias situações envolvendo até a questão de finanças, de sair daqui do Rio de Janeiro sem qualquer condições, de eu sair daqui com a passagem de ida para São Paulo e até que tinha passagem de volta, mas eu não tinha a hospedagem e nem tinha alimentação durante uma semana em São Paulo. E eu chegar no curso e ficar pensando, meu Deus, qual pastor aqui em São Paulo que eu vou ligar pedindo para ficar na casa ou em Foi qual como os lugar? discípulos mesmo, não levou bolsa nem alforje. E ficar ali pensando. E eu lembro que na segunda-feira, a aula rolando, e 5 horas acabava a aula, eu estava com a mala dentro do curso, e eu estava pensando o que eu ia fazer. Eu tinha duas possibilidades em São Paulo. Um pastor, que ele já tinha me confirmado que eu não ia poder ficar na casa dele, e um outro pastor que eu ainda estava aguardando a resposta. E aí, de repente, na hora do almoço, eu olho o celular, e é um irmão que hoje é seminarista, o Mateus, uma bênção, um abraço para o Mateus, e ele me liga e fala assim, pastor, a minha UMP fez cantina, um almoço nesse final de semana. Nós levantamos aqui um valor para te abençoar. O custo de cada ida para São Paulo era aproximadamente de R$ 1.000 a R$ 1.200, com passagem, alimentação e hospedagem, mais ou menos, né? Ali economizando bem. E quando eu olho o valor, né, ele mandou o Pix, eu falei, R$ 1.200. Eu falei, é benção Glória a demais. Deus. E aí resolveu a minha alimentação e a minha hospedagem. Isso já aconteceu com o CP. E aí, antes de eu ir, e eu preocupado de ter um módulo, eu, poxa, tô apertado, não tenho o valor desse módulo, mas já escrito no módulo, porque você paga também o valor do módulo. Eu já escrito no módulo, já tinha comprado a passagem, mas ainda não tinha o valor da hospedagem da passagem. E uma irmã me liga, secretária presbiterial de uma UCP, pastor, as crianças aqui, olha, mas pastor, olha, elas escreveram umas cartinhas lindas para te enviar, Ah, e elas também recolheram uma oferta, pastor. Mas pastor, olha, não fica preocupado, são crianças, botaram num cofrinho. Eu falei, não, minha irmã, ó, é bênção, o que o Senhor recolher é bênção. Pastor, como é que a gente faz? Eu falei, olha, a gente faz o seguinte, normalmente vocês abrem um cofre, apura o valor, coloca aí na tesouraria direitinho, né? Tem que fazer o registro. E, não, pastor, a gente quer entregar em mãos. E aí marcaram um culto lá, eu fui lá no culto, 3 dias antes de eu ir para a viagem. Quando eu chego lá no culto, aí a irmã falou assim, um abraço para a irmã Damiana, lá em Campo Grande, a secretária. Ela falou assim, pastor, eu não acredito. A oferta das crianças, pastor, deu R$ 800. ai, que E aí, coisa no linda. culto, os irmãos ficaram sensibilizados com a oferta das crianças. Aí um pastor levantou e falou assim, irmãos, se as crianças já abençoaram com R$ 800, vamos ofertar aqui, vamos completar para 1.000. E aí, R$ 1.000 fechava exatamente o valor que eu precisava. Então, em vários momentos isso acontecia. No estágio transcultural isso também aconteceu. Então,
Só que não é apenas questões financeiras, né? Deus ele fez muitas coisas, mostrando o quê? É Ele que está na condução. É Ele que prepara tudo, é Ele que envia os recursos. Então, a cada momento que essas coisas iam acontecendo, o nosso coração ia se acalmando, mostrando o seguinte: olha, não tem nada a ver com vocês. Vocês são desqualificados, são pecadores, salvos pela minha graça, mas a seara é minha. Sou eu que separo e envio os trabalhadores. E quando eu separo e envio, eu dou os recursos necessários para a obra. Então, a pergunta que a Vanessa fez, né, que eu compartilho lá no livro, é aquela pergunta natural, né, que a Sara até compartilhou aqui. Nós vamos viver de esmola? Eu falo que é tríplice, é o fantasma do missionário. O que nós vamos comer? Saúde e onde os nossos filhos vão estudar. Então, tudo isso remete à finança. Só que chega no momento, não é um botão, não é um interruptor de liga e desliga. Não é algo assim automático. Mas Deus ele vai acalmando o coração que você chega no momento que isso fica muito claro. Não importa se você é servidor público, não importa se você é CLT, não importa se você tem uma côngrua pastoral, a fonte pagadora é a mesma, é Deus. Então, essa é a beleza. E eu também, no próprio CFM, nós temos um módulo chamado de captação de recursos, com a professora Mônica Mesquita. Você também fez esse módulo, né? É um módulo obrigatório também para as Das esposas. esposas. E Gente ela fez tem juntos. fizemos juntos, e ela tem um livro belíssimo, alguns livros falando sobre isso, né? Falando para a igreja sobre o cuidado com o missionário e falando com os missionários sobre esse desafio de captação de recursos. E recentemente eu escrevi uma carta lá no site da PMT, que eu falo um pouco sobre isso, né? Essa fase que nós estamos agora, que é a fase de captação de recursos para ir ao campo, é um dos momentos mais duros, mais difíceis do nosso ministério, mas é o mais belo, porque é um momento de despojamento, despojamento do seu ego, do seu eu, dos seus predicados religiosos, das suas pompas, dos seus títulos, e é um momento em que você desce do seu pedestal para viver exatamente, totalmente, integralmente de Deus, dos cuidados dele. Porque é muito fácil para nós, pastores, subirmos num púlpito e dizer para as pessoas que tudo vai ficar bem, que Deus é soberano, que Ele cuida de todas as coisas, mas isso tem que fazer sentido na nossa vida. Quando de repente você está lá no campo, no Sudoeste Asiático, no Oriente Médio, lá no continente africano, e os recursos estão limitados, quando você está vitimado com uma malária, com uma febre tifoide, quando, né, você está vendo ali os filhos numa situação precária. Então, se nós não tivermos essa segurança, não tivermos essa certeza, além de nós mergulharmos numa crise existencial, aquilo que nós anunciamos não tem sentido algum. Então, Deus ele tem nos dado essa oportunidade, já aqui no Brasil, de experimentarmos isso, e eu falo muito para ela, eu falo, olha, não tenho dúvidas, Deus ele não precisa de nós no campo. E nessa área, eu creio que ele irá nos provar. Deus ele talvez usará 10% dos dons que ele nos deu, talvez de algumas habilidades que adquirimos na PMT e fora dela, mas 80 ou 90% ele está nos levando para o campo para tratar os nossos corações. Amém. Não sei em qual área. Algumas eu sei, outras não. O que eu tenho pedido sempre ao Senhor Senhor, tenha misericórdia, né? Mas há uma beleza nisso. E a beleza é exatamente de nós aprendermos a viver na dependência de Deus. Isso quebra um ídolo do coração de todos nós hoje em dia, de que, por exemplo, quem é concursado tem estabilidade. A sua estabilidade está no Senhor, como o senhor disse, né? A fonte pagadora sempre é o Senhor. Seja qual for a sua, se você é CLT, se você é pastor, se você é missionário, então é muito errado esse olhar que a gente tem de que os missionários vão depender de Deus, porque eles vão receber ofertas. Nós dependemos de Deus. E isso revela como, na verdade, a nossa confiança muitas vezes está nessas fontes pagadoras que são humanas, que podem falhar. Né? A gente não tem que ter certeza que o nosso patrão, que nunca atrasou o salário em 20 anos, não vai atrasar. A gente tem que ter a certeza de que Deus, que sempre nos sustentou, não vai deixar faltar. Né? Que a providência divina é atuante todos os dias. Sim. E, Sara, eu fiz essa pergunta, na verdade, quando a gente descobriu, assim, foi passado o campo pra gente, né?
eh, que a gente não escolheu o campo no início. Nessa primeira entrevista que ele falou, eles apresentaram, né, as opções e falaram que a gente se enquadrava muito com Angola, que estava precisando, que era para orarmos. Até no momento que a gente fez na época online, né, porque estava na pandemia, e A eles falam entrevista, a a primeira entrevista. Uhum. entrevista, e eles falando, veio um filmezinho que eu falava assim, que uma vez ele falou que queria conhecer a África, eu falava: "Eu nunca vou conhecer a África". Mas o meu conhecer a África era coisa de safari, Aham. de Mas passeio. Bem eu já tinha turismo. esse É, turismo. pensamento: "Nunca vou Eu na aqui e a África". África lá. Fala daí. E aí veio assim, um filmezinho lembrando exatamente o que eu estava falando, assim, eu falei: "Ah, Senhor, seja feita a sua vontade". E aí no Uhum. início foi difícil para mim, eu confesso, eu botei muitos obstáculos, eu f da saúde, pensamento da vitória, que ia comer, tudinho, falei: "A gente vai ficar vivendo de esmola", porque quando a ficha cai, sabe, aí Uhum. eh, aí ele começou a estudar, e ele ia lá, me mostrava, e eu sempre orando, eu falei: "Senhor, então muda isso no meu coração, me mostra". E aí eu questionava alguma coisa a ele, ele ficou estudando acho mais de um ano, né, 4 horas direto sobre Angola, ia Meu lá, me Deus. 4 horas mostrava, por dia. pesquisava, e aí ele sempre rebatendo e nesse momento, quando eu fui para os módulos, por isso que também é muito importante a esposa fazer, e tem que fazer Uhum. parte disso. A gente aprende muito e você conhece outros missionários, as experiências. Esse módulo de captação de recurso foi muito importante. Deus assim trabalhou muito na minha vida e com tudo que a gente vai vivendo, Deus vai mostrando. Como eu falei no início, eu nunca pensei em sair do Brasil, né? Eh, e nunca pensei também. O meu sonho era ser primeira advogada. Trabalhei vários anos no escritório de advocacia, depois vi que não era aquilo. Uhum. Depois pensei em fazer administração, porque eu acabei sempre trabalhando na área administrativa e também não consegui, o tempo foi passando e eu acabei fazendo pedagogia. Aí foi uma área que eu nunca passou na minha mente, me apaixonei, que eu sempre gostei de trabalhar com criança desde novinha, na adolescência eu trabalhava com crianças na igreja e aí depois eu fiquei pensando, eu falei assim: "Olha, Deus vai exatamente nos moldando, nos capacitando, nos dando ferramentas que Uhum. às vezes não é o nosso sonho". E É quando a gente verdade. fala: "Senhor, faça a sua vontade", é fazer a vontade dele sim. A gente tem que abrir a mão do nosso eu. Sim. Não era o meu sonho, não era meu planejamento, mas era a vontade de Deus para minha vida. E aí eu fui depois analisando dentro disso tudo, dos módulos que eu fui escutando, que eu fui aprendendo, eu fui vendo, eu falei: Deus foi me preparando em cada areazinha, deixou eu realizar meu sonho de eu ser militar, igual você falou, não seguir carreira, bati na trave, assim, muito perto. Eu confesso que era uma frustração minha, mas depois Deus me deu a oportunidade de eu servir, de realizar esse meu sonho por um tempo determinado. E depois eu falei assim: "Olha, ele foi me capacitando, me botando em áreas que, sabe, não passava na minha cabeça, e justamente para me preparar para aquilo que ele quer, Uhum. que é a gente que ele quer que eu faça Sim, para muito ele, né". importante. Mas primeiramente a gente tem que dar o primeiro passo, porque a gente tem que quando a gente que às vezes a gente fala: "Eis-me aqui", mas não fala Envia aquele ele. eis-me Eis-me aqui, envia ele, Senhor. eis-me aqui e não muito assim, sabe, meio que de boca para fora. Uhum. Mas acho que um dos primeiros passos mesmo é abrir mão do seu eu e quando falar: eis-me aqui mesmo, Senhor". Que o Senhor possa me mostrar, que o Senhor possa me mudar. É igual ele falou, a gente sabe, não vai ser fácil, mas igual muitas pessoas me perguntam: "Ah, você não tem medo disso?" Até porque eu tinha muito medo, né, no início mesmo. Eh Medo não que eu não confesse em Deus, mas a gente tem, né, de ser humano, Sim. pecador, então e hoje em dia eu falo: "O amanhã pertence a Deus, Amém. então eu vou continuar descansando nele". E em cada desse testemunho que ele falou aí, Deus ia mostrando, não é você, tudo sou eu. O fôlego de vida que você tem em cada dia, sou eu que te dou. Os seus dons, os seus talentos. Não é nada pela sua força, você não é ninguém. Sou eu. Então, continue firme. Segue. Eu tô do seu lado. Sou eu que estou te enviando.
Então, Amém. assim, eu sei que é difícil a gente largar o nosso eu. Questionei muito, ele não sabe, mas Deus é tão grandioso que ele vai nos mostrando em cada detalhezinho dali que a gente foi vivendo. Ele foi ali, ó, é a minha vontade. E eu sempre me coloquei assim: Senhor, eu não quero ser barreira. O Senhor plantou primeiro no coração dele. Então, se eu sou auxiliadora, eu quero sim ser uma auxiliadora idônea, eu não quero ser barreira. Então, tudo que se eu tiver que me transformar, eu sei que ainda tenho que mudar muito, que ele ainda vai transformar, a gente melhora a cada dia, a gente aprende a cada dia, e só que a gente tem que deixar ele agir e reconhecer. Então, tudo, cada pedacinho desse livro foi Deus trabalhando muito e mostrando, entendeu? Então, tipo assim, é o que eu falo, não era o meu sonho, mas era o que Deus planejou pra gente, Muito Amém. legal, né, quando eles trazem uma entendeu? história assim tão bonita, né, e de Nossa. crescimento em esperança, em fé. E acho legal, né, que você falou bastante que tiveram várias conversas onde você falava, calma, não é bem isso, não é bem isso que eu quero. Mas houve uma conversa onde vocês sentaram e conversaram, onde houve de fato, agora eu quero, agora vamos. Houve essa conversa? Sim, sim, quando ele até se foi se inscrever, né, ele falou, eu falei: "Ah, tá bom", não deu muito É. ouvido não, porque como eu É. achava que seria uma coisa, assim, muito lá pra Distante. frente, Deixa eu tentar completar aqui. Não é assim, não é uma então conversa informal que sentar na mesa, né? Porque é, assim, como é que é. funciona a PMT? Até para quem está em casa entender. Quando ela está falando aqui, exemplo, da parte que cabe à esposa, ou melhor, vou colocar de uma outra forma, ao cônjuge, porque seja a mulher se escrevendo ou o homem se escrevendo, porque sempre vai ter alguém que vai tomar a iniciativa, ou o marido ou a esposa, de procurar a PMT ali com o chamado missionário. Mas desde que são casados, o que a PMT entende? Não é o missionário, é a família missionária. Então, se eu me inscrevo na PMT e a Vanessa não está comigo, eu não sou aprovado. Entendi. Nenhum missionário é efetivado. Por exemplo, eu conheço vários, eu tenho irmãos queridíssimos com chamado missionário, que já fizeram toda a preparação, mas ainda não são missionários porque a esposa não tem o chamado missionário, Uhum. que é natural. Não é todo mundo que foi chamado para ir para o campo. Então, e esse é um ponto que, assim, a Vanessa ela não foi violada nisso, de ser forçada, não. Eu apresentei para ela, olha, quero me inscrever na PMT e tudo isso, poxa, vamos e tudo mais. Nós não tínhamos o quê? Campo em si. Nós nos inscrevemos sabendo que o Senhor poderia nos dirigir e nós entramos ali entendendo o seguinte: não é para agora. O agora, o Por isso hoje, que eu nós estamos na igreja, em Vila Norma, trabalhando, seguindo, fazendo as coisas. E isso é para daqui a 10 anos, dentro da nossa perspectiva humana. é, Sim. Uhum. Nunca imaginávamos a minha, que eu que. falava E assim: aí, "Até lá". sim. Já Quanto mudou, mais Por a gente exemplo, quer. já mudou o pensamento até lá. eu me inscrevi, tanto que eu me inscrevi na PNT, a minha carta pastoral, a minha carta, o meu currículo ministerial, foi uma inscrição para ser plantador de igreja. Não foi uma carta para ser, para trabalhar na área da educação teológica. Inclusive, o senhor pode até explicar o projeto agora nessa parte, já que o senhor falou que não vai ser Sim, plantador de igreja, o que isso. vocês vão fazer lá? Então, o nosso projeto é um projeto na área de capacitação de obreiros. Então, hoje é uma área que tem muita carência, e eu também eu desconhecia isso. A gente sempre tem essa ideia de plantação de igreja, mas espera aí, é só a gente pensar bem. Para eu ter o plantador de igreja, eu preciso ter alguém que forme o plantador. Uhum. Então, se eu não tenho plantador de igrejas, é porque eu não tenho as pessoas que estão formando os plantadores das igrejas. E aí, quando eu chego na PMT, nós entramos num grupo, num desafio da PMT, lançado em 2022, que foi o desafio de 100 novos missionários de 2022 a 2032. Nós entramos nessa janela, chegamos na PMT em outubro de 2022. E eu me recordo já cumprimos essa meta, em menos de 5 anos, Deus abençoou a Igreja Presbiteriana do Brasil, através da PMT, e já entregamos esses 100 novos missionários. Fazemos parte desse time. Benção.
Mas eu me recordo que em sala de aula, com mais de 200 colegas em sala de aula, na área teológica, tem que nesses 200 que eu vi aí treinando, eu me recordo o reverendo Luiz, que está em Ruanda, faz um trabalho maravilhoso lá, o reverendo Tom, que está na Bolívia, o reverendo Lucas, que está indo para o Senegal, e o reverendo Armando, que está verificando a possibilidade de ir para a Itália. Só. Outros desistem? Não, não tivemos outros classificados. E agora Ah, sim. tivemos, digo, classificados para essa área. Sim, Sim. entendi. E agora estamos com o reverendo Eber, que está sendo remanejado de um outro campo do Timor-Leste e está sendo classificado para Angola. Ele vai trabalhar com um projeto escolar, mas também vai ser aproveitado na área da educação teológica. Então, assim, de mais de 200 candidatos ali que eu fui conversando, apenas 5 que eu esbarrei que foram separados para a área de educação teológica. Ah, Então, é entendi. uma área de muita carência. Sim. Então, a PMT, quando conversou conosco, a primeira orientação e pedido foi esse: olha, você se inscreveu para essa área aqui, mas nós podemos tirar você dessa área aqui e classificar o irmão para a área da educação teológica, Vira o perfil, né, porque que o senhor há tinha. essa carência. E eu desconhecia isso. Para mim, a carência era a plantação de igrejas. Não, a carência é formação teológica. E aí, a segunda informação que eu fiquei assustado foi o cenário mundial que precisa. Todos os continentes quase precisam de áreas de formação teológica. Então, Nossa. foi um leque apresentado de alguns países, né, que careciam dessa área. Mas nós não tínhamos pretensão de escolher A, B ou C. Nós queremos servir onde há necessidade. E daí a APMT, ela olhando que havia uma necessidade em Angola, que Angola hoje não tem um missionário da Igreja Presbiteriana do Brasil, fez essa proposta para nós inicialmente orarmos e pensarmos, olha, pense em Angola, orem por Angola, né? E vamos conversando. E aí quando chegou 2 meses depois, quando eu vi lá o resultado da ata, já estava lá. Vocês vão para Angola. Mas assim, foi algo muito abençoador, porque foi muito rápido esse casamento. E eu lembro, nesse projeto, o primeiro angolano que eu tive contato foi o reverendo Antônio Ingula, que eu trouxe aqui nessa igreja. Uhum. E o reverendo Antônio Ingula, ele estava nos Estados Unidos, e eu descobri ele na rede social. E depois foi uma avalanche de angolanos que eu comecei a conhecer os angolanos da Igreja Presbiteriana de Angola, pastores, líderes de presbitério, liderança de sociedade interna, e a gente conversando no WhatsApp, às vezes a gente passeando, a gente na praia, né? E de repente, presidente de presbitério fazendo chamada de vídeo. Que legal. E esses dias eu estava com ela e de repente um angolano lá em Portugal, e ela até falou: como é que o angolano te achou? Eu falei: gente, não só os angolanos de Angola, mas até os angolanos da diáspora. Então, assim, Deus foi fazendo esse reboliço. Então, assim, foi um casamento muito natural, né? Assim, de não apenas, como ela disse aqui, de eu estudar o país, de eu estudar a geopolítica, o governo, li a Constituição de Angola mais de 3 vezes e de entender o funcionamento. É um Estado laico muito parecido com o Brasil, mas dos angolanos também terem essa proximidade. Já conhecem Vanessa, conhecem a Vitória. Vários angolanos chamam a Vitória de pequena angolana. E no Graças ano a Deus. passado, quando eu tive em Angola, foi algo assim muito especial, porque eu tive esse print, né, eu tive até um momento assim, que eu não consegui entender no primeiro momento. Eu me recordo, acho que faltava mais ou menos uns 2 dias de voltar para o Brasil. Talvez a palavra não seja essa. Não era depressão, não era isso. Mas eu tive um sentimento, algo bem, bem humano, sabe? Uhum. Bem humano, nada, não é nada espirituoso, mas bem humano, aquela coisa assim da partida, me bateu aquela tristeza das horas que já estavam se aproximando, que eu ia ter que pegar o avião para voltar para o Brasil. Nossa. E eu com a vida aqui, Caramba. sabe? Olha que eu estava Minha aqui, igreja, verdade. Vanessa, Vitória, minha igreja que eu amo por demais, meus irmãos aqui, presbitério, mas eu com aquele sentimento, eu lembro que eu voltei pro hotel e fiquei deitado, eu estava com um pastor brasileiro, a gente estava no mesmo hotel nesse momento para ir embora, no mesmo quarto, e eu fiquei quieto, assim, sentado pensando naquilo, porque que eu estava tendo aquele sentimento, e quando eu cheguei aqui no Brasil, eu conversei com esse missionário,
com esse colega que eu tinha citado aqui ainda há pouco, e eu falei, olha, reverendo, por que que eu tive esse sentimento de ver a igreja? Ele riu, né, reverendo Leonardo Bessa, ele falou assim, olha, isso aí é o segundo chamamento. Eu falei, como assim, pastor? Ele falou, olha, há dois chamamentos. É o chamado para o arrependimento, o chamado da vida, a nossa conversão, e o segundo chamamento, que é o chamado para o campo missionário. E aí acontece isso aí. É o campo te escolheu. E quando isso acontece, é exatamente esse sentimento. Você ama o campo, você ama a nação, você ama aquelas pessoas. E aí o sentimento que eu estava tendo era o sentimento de pertencimento que eu tenho ainda hoje. Que o meu lugar, eu sou brasileiro, eu amo a minha pátria, eu amo o meu Brasil, eu amo a minha igreja onde eu sirvo. Mas ministerialmente falando, a minha casa já não é mais aqui. E naquele momento eu não estava entendendo o que estava acontecendo, mas era exatamente isso. Eu só estava visitando o país, né, que é recomendável também na PMT que façamos isso, conheçamos o país em loco, né? Mas eu estava tendo esse sentimento de partida de um lugar que eu ainda nem havia chegado. E por isso que eu deitei na cama e estava pensando, porque eu estava com você. E eu lembro que eu estava conversando com a Vanessa, eu falei para ela, falei, Vanessa, se eu pudesse, eu mandava as passagens para você e a Vitória já vir para cá me encontrar. Nossa, ó, pastor, E, e pode quando eu ser. cheguei aqui, eu lembro que eu Foi. falava isso com meu cunhado, ele falava assim para mim, você é muito marqueteiro. Não é isso, não. Ele falava assim, você faz marketing demais. E eu falo, gente, ainda que me provem o contrário, não tem um melhor lugar para viver do que Angola. Olha, E eu me recordo quando eu estava no aeroporto, eu trouxe um produto lá de Angola, que não tem aqui no Brasil, infelizmente, chamado Cremora, um produto da Nestlé, que a gente bota no café, fica tipo um cappuccino, na verdade tipo um café com leite, Sim. mas não fica, né, igual quando você mistura leite em pó, não. Fica algo sem aquelas bolotas, perfeito, né? A Vanessa viu lá, experimentou, e eu trouxe, eu já sabia que ia dar problema, porque é algo em pó, botei dentro da mochila. Passou no raio-x, pum, já chegou os agentes alfandegários, ai meu Deus. precisamos ver a sua bolsa. E aí já chegou 2, 3, e aí eu falei, eu já sei, eu já sabia que ia acontecer isso. Quando eu botei o produto, eles olharam, não acreditaram e perguntaram assim, por que você está a levar isso para o Brasil? E eu disse, porque no Brasil não tem cremora. E eles olharam, o quê? Não tem cremora no Brasil? É impossível. E eu disse, não tem cremora no Brasil. Só tem em Angola. É claro que tem em alguns outros países na Europa e também no continente africano. E nos Estados Unidos também com outro nome. E eu falei o seguinte, Angola é um país maravilhoso. E o agente alfandegário não acreditou. Ele pediu para eu listar 10 maravilhas de Angola. Nossa, olha o E eu teste. comecei, Não é? e eu comecei a listar. E a turma, imagina, devia ter uns 10 agentes alfandegários na minha volta. E eu começando a listar, e eles tudo parados, Tudo valeu a de pena. braços cruzados e assistindo. Eu falando dos lugares, das belezas, da cultura, disso, daquilo. E eles assistindo. Aí quando eu terminei de falar, o líder dos agentes alfandegários levantou o dele e falou assim, eu conheço o Brasil. E aí falou assim, eu falei, você conhece? Qual província você visitou? Província como os nossos estados. Ele disse assim, Rio de Janeiro. Eu falei, opa, minha província. Onde você ficou hospedado no Brasil? Ele, e no Rio de Janeiro. Ele, em Copacabana. Que legal. E eu falei assim, aqui em Angola, quase todos os bairros aqui em Luanda são muito melhores que Copacabana. E ele ficou assim, meio que desconfiado, me olhando, mas depois soltou um sorriso, e aí botou o Cremora de volta, me liberou. Então, assim, não é algo, não estava sendo ali cortês com eles. É porque a beleza vai além de qualquer realidade de miséria, de fome ou de outras dificuldades que qualquer país em desenvolvimento enfrente. É a beleza daquilo que Deus está realizando naquelas nações. E Angola está vivendo um momento de despertamento espiritual. É exatamente por isso, né? A Sara até falou aqui para a gente falar do projeto, é por isso que nós estamos indo para Angola. Porque a igreja de Angola, nesse momento de despertamento espiritual, ela está crescendo. Igrejas estão sendo plantadas. A igreja de Angola ela está avançando por todo o país, mas não temos pastores. E não temos pastores porque nós não temos um número suficiente de professores nos 2 seminários que nós temos em Angola. Então, nós precisamos de
professores de teologia em Angola. E eu faço um apelo aqui, é claro, é o Espírito Santo que toca nos corações, mas seminaristas, aqueles que são dedicados ao estudo, Will. que dizem aí que não tem campo sobrando, gente. Vamos para Angola. Eu preciso hoje em Angola de 5 famílias. E é um lugar lindo para servir, é um povo maravilhoso, é um culto festivo. O culto lá mais paradão, mais fúnebre. É tipo a festividade na Assembleia de Deus aqui no Brasil, dentro da Legal. periferia. Aquele culto alegre, vibrante. E, meus irmãos, assim, é um lugar. Eu vivi experiências que eu guardei no meu coração e outras experiências que eu falo para ela que vão ficar marcadas na nossa vida. Então, eu fiquei muito feliz em tudo que eu vi. Fiquei apenas 15 dias lá, meus irmãos, mas por isso que eu falo muito para ela. Eu estou desejoso em voltar, não vejo a hora de voltar. Não é uma ansiedade humana, Sim. é expectativa. Não é de uma contribuição minha, mas é daquilo que nós teremos a oportunidade de ver Deus fazendo naquele lugar. E Deus ele tem feito muitas coisas na vida daquele povo. Mas eu volto a dizer, é um povo especial e é um povo que eu já amo, é uma nação que eu já amo. E eu até falo para ele, eu não sei o tempo que eu vou passar naquele lugar. Não sei nem se nós iremos chegar. Deus é que sabe. Mas eu tenho orado a Deus, se Ele me der essa graça, o meu desejo humano é morrer naquele lugar. Eu tive a oportunidade de conhecer uma angolana num dos módulos, eu fiquei na casa dela, acho que 2 módulos, né, até uma amiga minha, Elizabeth tá em São Paulo, ela estava aqui em São Paulo estudando, e também foi um período que eu pude aprender muita coisa com ela, porque eu falei assim: "Nossa, no meu primeiro módulo eu já fiquei na casa dela, ela me acolheu e a gente conversou muito, tirei muitas dúvidas, e depois algum outro módulo também eu fiquei, e aí eu falei assim: "Gente, Deus trabalha em tudo", porque eu nem imaginava, né. Nossa. E aí não tive lá, mas tive, assim, bem próximo, aprendi muita coisa com ela também, assim, de cultura, né, algumas dificuldades, algumas coisas, a gente conversou muito. E eu tô ansiosa, né, quando ele falou assim que ia mandar a passagem, eu acho que de cara você não ia não, né. Tô brincando. Mas devido a outras circunstâncias, não que eu não iria Sim, no sim. momento. Mas hoje em dia tô naquela mistura de ansiedade, sabe, de ver com meus próprios olhos tudo aquilo que ele me fala, do que eu vejo na televisão, nos vídeos que a gente estuda, e poder vivenciar, né, porque, eu acho que a experiência, assim, né, é engrandecedora, Sim, né. Com muito bacana. certeza. E esse amor por Angola é a mais pura verdade, né? Você que está só nos ouvindo não sabe ainda, mas quem está assistindo sabe que tem uma bandeira da Angola logo aqui atrás. Ah. Quando a Vanessa chegou e ela falou que o pastor Ricardo ele é muito ativo, ela não estava exagerando. Ele logo trouxe alguns livros, colocou aqui, pegou a bandeira, pendurou. Então esse amor por Angola que ele sente é a mais pura verdade, como vocês podem Sim. observar. E me fez lembrar Gálatas 4:19, quando Paulo fala: "Meus filhos, por quem de novo estou sofrendo as dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês". Já sentiu dores de parto? Pastor Não. Ricardo está sentindo. Pastor Ricardo está sentindo dores de parto pelos angolanos. Gálatas 4:19. E isso é lindo de se ver, porque a gente vê que é plantado totalmente pelo Senhor. Não é uma animação humana, é um desejo diferente do turismo, como vocês tiveram pela Europa. E a gente queria que nesse momento final agora vocês deixassem uma mensagem para aqueles que talvez têm esse desejo, mas têm dúvidas, têm medos, que são naturais, nós somos seres humanos, que não sabe às vezes nem por onde começar, como falar com a família, talvez o esposo ou a esposa que não sabe nem como começar essa conversa dentro de casa. O que vocês deixam para essas pessoas? Bem, primeiro, eu acho que de conselho eu deixaria realmente, eh, abrir o coração, que é o principal, né, estar atento ao que o Senhor está falando, e orar. Esse eu acho que o primeiro passo, a gente se colocar, de coração diante de Deus, abrir mão do seu eu e orar e estar atento à voz de Deus. É o principal, porque o restante ele faz.
mais baixa, a gente tá apto e de coração aberto para estar ouvindo e deixar ele transformar, né. Não ser uma pedra, sim, sabe, ele tá falando e você tá ali guerreando com o Senhor, sabe, tá mesmo de coração aberto. Amém. Eu penso sempre no seguinte, o reverendo Cássio Silva, que é nosso executivo operacional, ele tem uma fala assim que eu admiro muito quando ele fala sobre a questão da vocação, da direção e da instituição, né? Eu acho assim essa fala muito importante, porque eu também pensava assim, eu não sou missionário, não tenho chamado e tudo mais. É o que normalmente as pessoas pensam. Eh, o que que nós vamos fazer no campo? Foi o que eu disse no início. O que nós já fazemos aqui. Então, para aquele que já tem pensado nisso, precisa pensar o seguinte: se um dia o Senhor te levar para o campo, o que que você vai fazer no campo? Aquilo que você já faz aqui. Porque a vocação não muda, o chamado não muda. E o Deus que vocaciona é o mesmo Deus que pode dar uma nova direção à sua vocação. Então, hoje, aquele que está nos assistindo aqui, ele pode estar servindo no Ministério Infantil, no discipulado, como professor na escola dominical, na UMP, na UPH, na SAF, como pastor na sua igreja local. E essa mesma vocação, o Senhor utilizá-la ou redirecioná-la para amanhã servi-lo no Sudoeste Asiático, entre os indígenas aqui no Brasil, ou com algum dos povos minoritários, que é a atuação da PMT, como por exemplo os ciganos. Tive essa oportunidade linda, um abraço aqui para o reverendo Gladstone e a Sirlene, que são irmãos queridos que trabalham com os ciganos. São mais de 1.800.000 ciganos e só temos um casal de missionários na PMT trabalhando com eles. Então também precisam de candidatos lá. Temos os quilombolas. Então, assim, tem Deus ele pode fazer isso. Então, por isso que eu sempre trago essa frase. O missionário não é um herói, não é, ai meu Deus, olha o que ele está fazendo. Não, gente. É aquilo que vocês fazem na igreja. É a irmã que está dando aula na igreja, é a irmã que está dando aula lá no campo missionário. O jovem que está discipulando outro jovem, é o jovem que está discipulando um outro jovem lá no campo missionário. E aí a importância, o reverendo Cássio lhe diz isso, de ter uma instituição. Então, se você tem a vocação, já tem atuado com fidelidade na sua igreja e já observa à distância o trabalho missionário, seja no Brasil, seja ele transcultural aqui ou transcultural fora do país, procure a APMT para poder ter uma orientação da instituição e a instituição ela vai orientá-lo sobre como você poderá fazer nesse momento, a médio ou a longo prazo, aquilo que você já faz hoje aqui, quem sabe no futuro no campo, se o Senhor estiver direcionando você para isso. Mas não fique preocupado como, quando, com quais recursos. Essa parte, quem cuida é o Senhor. Bacana. Eu sou suspeito de dizer, né? Porque só de ouvir ele falando sobre Angola, eu consegui me imaginar nos locais. Ele falando sobre. Então, eu tenho certeza, né, que esse podcast, né, quem tá ouvindo ou quem tá assistindo, certamente vai ter uma plantinha ali plantada ali, uma sementinha plantada no coração de muitas pessoas. Amém. Glória a Deus. Gente, muito obrigada. Vocês têm sido uma bênção para nós. E gratidão. Vocês estarão sempre nas nossas orações Amém. todos os dias. Verdade. A gente vai sentir falta. E quando voltarem, né, o convite aqui tá feito de novo. Ah, Poder falar um pouco mais sobre Angola, Oxe. sobre qual é o nome do pozinho? Cremara? Como é que é? Cremosa? Cremora. Cremora. Eu Fala um quero pouco sobre provar cremora. cremora. Com vontade de experimentar. Há pouco tempo eu ainda tinha um pouquinho de cremor em casa. Eu fiquei Poxa. dosando por quase um ano. Dele Tomar- durou. Durou um ano quase Que cremor. legal. Gente, obrigada a você que ficou assistindo até aqui. Não deixe de se inscrever no canal da IPM para continuar acompanhando os nossos Exatamente. cultos, as nossas transmissões, os nossos podcasts. Que Deus abençoe sua vida. Deixa aqui o seu gostei e até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima.